A graça e a paz, queridos. Nós hoje vamos estudar a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Uma lição muito importante, são tempos difíceis, né? Nós estamos vivendo, mas com certeza essa lição vai nos ajudar muito a esclarecer muita coisa importante, né? Que o inimigo tem procurado esconder e colocar com outras ideias, né, suas ideias malignas, para enganar a sociedade e tirar, né, mudar aquilo que é sagrado, para se tornar comum. Então, nós vamos estudar isso, a dessacralização da vida no ventre. Certo? O nosso texto áureo, que está em Lucas 1,31, diz: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E a nossa verdade prática, que é a síntese, né, da nossa lição, ela diz: a concepção divina de Jesus, Cristo, sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, né, o aborto. Ok? Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Lucas, capítulo 1, verso 26 a 33 e 39 a 45, certo? Então, na nossa introdução, um dos desdobramentos, né, da filosofia pós-modernista em nossa sociedade pode ser observada na crescente defesa da legalização do aborto, né? O aborto é o assassinato de criança, certo? No Brasil, pelos setores intelectuais e culturais, apesar de 87% da população, né, se apresentar ou se denominar como cristã, ok? Segundo o último censo do IBGE. Então, o mesmo discurso, né, permeia os argumentos para justificar também o quê? Não só o aborto, mas também a defesa da eutanásia, até o suicídio assistido, né? Como tem acontecido, porque em alguns países, infelizmente, isso aí é permitido, certo? O suicídio assistido, a pessoa desiste de viver, infelizmente, né? Então, tal contradição é alarmante, já que, sob a ética do cristianismo e da palavra de Deus, a vida criada por Deus é sagrada, desde o momento da concepção até o último suspiro, entendeu? A vida é sagrada, é isso que as pessoas têm que entender quando pensar em for fazer um aborto. Desde a concepção já tem uma vida ali. Inclusive, João Batista, certo? Foi profetizado que ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, né? Então, é isso aí. Vamos lá. A concepção de Cristo. Vamos ver aqui primeiramente, né? Jesus, ele deixou a sua forma de Deus junto com o Pai e veio morrer pelos nossos pecados. Mas para isso ele teria o quê? Que assumiu uma forma humana, né? E ele fez tudo igual, certo? Então, a concepção de Cristo. Então, o anúncio do nascimento de Jesus. Maria estava grávida, né? E nem sabia. Então, o anjo aparece a ela e explica a ela a situação que ela está vivendo. A Bíblia diz aqui, né, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus lá na cidade de Nazaré, na Galiléia, né? E ali tinha uma virgem que era desposada de José, certo? E ali tudo da tribo de Davi, certo? Da linhagem de Davi, ela e ele, certo? Se cumprindo assim a promessa de que o Messias viria, né, da linhagem de Davi, certo? Então, o anjo entrou ali e disse para ela: Salve, graciada, o Senhor é contigo. Ela não entendeu nada, né? Quando o anjo falou: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e ela não entendeu bem ali o que estava acontecendo, certo? Ela ficou até meio turbada,
e procurando entender o que aquilo queria dizer, né? Então o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que significa achar graça diante de Deus? Ela foi escolhida por Deus para cumprir o propósito dele. Entendeu? Então, eis que do teu ventre conceberás e darás luz a um filho e porás o nome dele Jesus. Era o Messias prometido desde o Velho Testamento, né? O ungido de Deus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Certo? E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Maria ali recebeu aquela palavra, certo? Teve fé para aceitar o que o anjo disse. Inclusive José, quando soube que ela estava grávida, quis sair sorrateiramente, mas em um sonho, Deus, através de um anjo, avisou a ele que aquilo que estava gerando dentro de Maria era do Espírito Santo. Então ele mudou de ideia e ficou com ela até o dia do seu nascimento, sem ter nada com ela, é claro, mas levou ela, recebeu ela como esposa, né? Então isso aí é muito importante a gente entender, certo? Nessa lição. E depois, para corroborar aquela fé de Maria, né? O anjo avisa ela também para ela ir ali à casa da sua prima, certo? E ela foi apressada às montanhas ali da cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando ela saudou Isabel, a criança que estava na barriga dela, que era João Batista, né, de Isabel, quando Maria saudou a Isabel, a criança foi cheia do Espírito Santo, conforme diz a profecia, né? Então, foi bênção. Quer dizer, então, está bem claro aí, né? A vida no ventre da mãe que está grávida. Então, ali tem uma vida, certo? Uma vida. Aquilo ali não é um objeto, não. Ah, mas o corpo é meu. O corpo é, mas a criança que está no corpo não é, certo? Então, a gente tem que entender o versículo 45. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor que lhe foram ditas. Ok? Então, isso aí, essa concepção foi uma benção. Bem, a número 2 aqui, a cultura da morte. Então, o projeto ideológico, ok? A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico de vida. Porque a artimanha de Satanás, a luta dele é essa, entendeu? É tirar a autoridade da Bíblia, é fazer com que a Bíblia seja desacreditada, entendeu? Para que a sociedade fique sem uma direção, sem uma luz para iluminar. A palavra de Deus é uma luz nesse mundo de trevas. Está entendendo? E se a pessoa perder, né, o desejo de conhecer a palavra, de aceitar ela como palavra de Deus, ele fica perdido nesse mundo. Qual é a direção que algum ser humano vai ter nesse mundo fora da palavra de Deus? Ele vai se guiar por quem? Se o próprio Espírito guia as pessoas através da palavra, né? Então, o projeto de Satanás é tirar a autoridade da palavra de Deus, é tirar a autoridade da Bíblia, para que as pessoas fiquem sem uma direção. Está entendendo? Em todos os aspectos. Entendeu? Inclusive na questão do aborto, da vida, da eutanásia, da apologia ao suicídio, ao controle de natalidade, tudo isso a Bíblia deixa muito claro como deve ser. Se a pessoa perde esse norte, perde essa direção, ele fica perdido, né? As coisas só vão piorar, entendeu? Então, mediante as estratégias culturais, intelectuais e políticas, se impõe uma agenda de quê? De desconstrução da sacralidade da vida, entendeu? Algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Então, o que a gente entende aqui? É que as estratégias malignas que usa os intelectuais,
aqueles que fazem a cabeça do povão, usa eles, né, para tirar o quê? A sacralidade da vida, da família, tornando tudo comum e sem valor. Mas a família é uma coisa sagrada, instituída por Deus, entendeu? A natalidade é uma coisa sagrada, entendeu? Tudo vem de Deus, tudo é sagrado, tudo tem um propósito, entendeu? A família não existe por acaso, tem um propósito de Deus, ela é sagrada, foi Deus que instituiu. A gente precisa entender isso. A vida é sagrada, desde a concepção até o último suspiro. Mas as pessoas ficam banalizando a vida, tirando o valor que ela tem. Isso, quem está por trás disso? Satanás, entendeu? O nosso adversário. Ele quer tirar o valor da vida, para que a vida não tenha nenhum valor. E se a vida não tem valor, tanto faz morrer como viver, né? Por isso que aí, ó, o suicídio, entendeu? A eutanásia, todas essas coisas se tornam realidade na vida dessa sociedade que não entende que a vida é sagrada e vem de Deus, certo? Então, nesse sentido, tudo a cultura da morte, esse projeto ideológico maligno, estimula a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação. Se a criança nasce toda com aquela má formação, ela é descartada como um animal. Aliás, o animal hoje até mais bem tratado do que algumas crianças, né? Então, o conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Vamos conservar a saúde da mulher e descarta aquela coisa, segundo eles, que está no ventre da mulher, mas que ali tem uma vida. E a vida é sagrada. Entendeu? Então, tudo isso, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo que, por meio do aborto, decreta a morte do fruto do seu ventre. Certo? Sem nenhum constrangimento, né? Entendeu? Sem nenhum remorso. Por quê? Porque a mente ela está sendo influenciada pela sociedade e pela cultura da morte. Isso é normal, mas não é. Entendeu? Então, o direito sobre o seu corpo. Então, essa cultura pós-moderna, ela insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Então, essa ideia de liberdade total, controle individual sobre a constituição física, é o comportamento humano, entendeu? É o direito que a pessoa se acha do corpo de fazer o que quiser. Então, o slogan é esse: meu corpo, minhas regras. Isso foi criado aí, parece que na década de... Agora, em 2000, né, foi criada essa ideia, ou foi na década de 70, o nome do século passado, né? Então, slogan, meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa da liberdade sexual e reprodutiva, bem como a escolha de vida ou de morte. Então, nessa percepção, estão os direitos à prostituição, aborto, eutanásia, ao suicídio e outros. Entendeu? A obra da carne. A pessoa se sente na liberdade de usar o seu corpo a seu bel prazer, fazer o que quiser dele, entendeu? Então, isso aí é o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, entendeu? Onde, infelizmente, a vida perdeu o seu valor e deixou de ser sagrada no pensamento dessas pessoas, entendeu? Então, nessa percepção está tudo isso, até direito a suicídio, certo? Isso é até uma maldade, né? De alguém que tenha a mente melhor, pega uma pessoa oprimida, uma pessoa que está precisando de ajuda, de libertação, né? Eles vão o quê? Ajudar essa pessoa a morrer mais rápido, né? Influenciando ele, ajudando ele a se suicidar. Certo? Quantas pessoas
já pensavam, né, em se suicidar, tirar sua vida, aí, mas aconselhado, né, levado por pessoas de bom senso, com amor, com Deus no coração, essas pessoas mudaram de ideia e estão vivendo hoje uma vida saudável, né? Mas, infelizmente, essa cultura da morte parece que quer que as pessoas morram. É uma maldade muito grande isso. Mas tudo isso influenciado pelo inimigo das nossas almas, pelo adversário, pelo diabo que veio roubar, matar e destruir, né? Então, qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana, entendeu? Então, as pessoas se acham no direito de fazer, porque é meu direito, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, mas todo direito, né, todo compromisso também tem que ter responsabilidade. Então, nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, certo? Que, embora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo, que é a vida. Só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. A vida sem Cristo não tem direito, não tem prazer nenhum, né? A gente sabe disso. A vida ela só tem sentido realmente em Deus. Qual o sentido que uma vida tem sem Deus? Morreu, acabou? Morreu, não sei o que vai acontecer do outro lado? Né? Quantas pessoas que a gente ouve, pessoas incrédulas que não acreditam em Deus, mas de repente eles dizem, a vida é sem sentido, por que a gente existe? Daqui a pouco ninguém vai existir mais, vai acabar tudo. Por quê? Porque não tem Deus. Porque se eles tivessem Deus no coração, eles teriam uma ideia diferente. Entendeu? Aqui nós estamos se preparando para uma vida melhor em Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Morreu, não acabou, começa uma vida melhor, né? Nós temos dois caminhos diante de nós, o céu e o inferno. Tem a porta estreita e a porta larga, né? A porta do pecado, a porta da larga, é a porta que leva à perdição eterna. A porta estreita, a porta da santidade, a porta de uma comunhão com Deus é a que leva à salvação eterna, né? Então a gente tem que entender, o nosso corpo pertence a Deus, entendeu? Então a gente tem que cuidar dele de uma forma decente, ok? É isso que a gente tem que entender. A prática do aborto. Então, o aborto, o que é o aborto? O aborto é uma interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Tanto faz embrião como feto, é a mesma coisa. Lê o Salmo 119, vocês vão entender muito bem que não tem diferença de feto e embrião, é uma vida que está ali. Entendeu? Salmo 100, não me lembro se é o 100 e... Não é o 119, mas é um salmo que explica isso direitinho. 139, né? Não é 119, perdão. Salmo 139 explica com detalhe, certo? Essa situação do feto ou do embrião. Ali é a mesma coisa, entendeu? Então a gente precisa entender isso, ok? Então, repetindo, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo, certo? Então, o termo gestação vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento, entendeu? Então, no caso do aborto, existe o aborto que não é intencional, né, que foi provocado no período da gestação, ok? Então a gente deve saber separar isso também, ok? Tem o aborto espontâneo. Esse aborto não é pecado, foi um problema, né, genérico, foi um problema que aconteceu e que houve o aborto, mas não houve intenção do aborto. É isso que interessa, entendeu? Então, na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso, entendeu? Era um ato criminoso, ok? Então, nós vamos aqui para a nossa terceira e última parte. Bem, a sacralidade da vida. A vida é sagrada, não se esqueça disso, tá? Ok?
a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. Entendeu? A vida vem de Deus, não tem outro lugar. A vida, só o que pode produzir vida é vida. Entendeu? A vida não vem de alguma coisa morta. A vida não vem de algo inexistente. A vida vem da vida, vem de algo que existe. Então, o único ser autoexistente é Deus. Então, a vida só pode vir de Deus. Vai vir de quem? Já está comprovado, entendeu? Que não tem como alguma coisa gerar vida que se não for a vida. Então, só a vida que pode gerar vida. E se hoje nós existimos, se hoje nós temos vida, é porque nós fomos gerados por alguém que tem vida, que é Deus. Por quê? Repito, ele é autoexistente, ele não precisa de ninguém para existir, ele depende de si mesmo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. A origem da vida é Deus, é um ser vivo. Só quem é vivo que gera quem é vivo. Entendeu? Quem é morto não tem como. Essa teoria caiu por terra da evolução, isso não existe. Quem é morto não gera nada morto. Não gera nada com vida. Só a vida que gera vida. Está bem explicado isso. Entendeu? Então, nessa perspectiva, né, então, a vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. Deus é a fonte originária da vida, do fôlego de vida, entendeu? Então, nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Entendeu? Isso traz o direito à vida. Então, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Então, a vida, de um modo geral, em regra geral, ela deveria, na sociedade, entendeu, estar acima de todos os direitos. Porque se a pessoa perdeu a vida, o que interessa mais? Então, a vida ela tem que estar acima de todos os direitos. Tudo é secundário em relação à vida, tudo é secundário. Entendeu? Tudo está em segundo plano. A vida tem que estar em primeiro plano. Porque não tem a vida, já era. O que interessa mais? Nada. Então a vida ela tem que estar acima de tudo e em primeiro plano. Entendeu? Portanto, o valor da vida é absoluto. Entendeu? E deve estar acima de qualquer direito ou interesse. Então, nesse aspecto, a princípio, a defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceção. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. E acabou. Entendeu? Então, é uma sociedade como essa, secularizada, nós cristãos precisamos tomar muito cuidado com o quê? Com o relativismo, certo? E não fazer concessões, estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência a despeito da vida humana. Ah, a vida vem de Deus para você, não vem para mim. Entendeu? Isso aí é uma conversa dos relativistas que não cola mais, que a gente sabe que a vida vem de outra vida, que é a vida eterna que está com Deus. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Começo da vida. Então as escrituras, elas são incisivas, entendeu? Quando afirma que o início da vida começa desde a concepção. O profeta Jeremias traz uma questão muito importante aqui, né? Quando ele afirma que a vida tem início na fecundação, entendeu? O rei Davi também corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Que nem eu falei, o Salmo 139, verso 13, né? Você pode ler. Então, Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. É um milagre e um milagre de Deus. Entendeu? A concepção, certo? No ventre da mulher é um milagre de vida, de Deus. Ali é colocado a vida, ok?
Então, o salmista ainda afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida, né? Deus ama desde porque Deus ele vê antes, ele é onisciente, ele vê antes do nascimento, ele já viu, né? Então, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Então, essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Está lá, ó, fecundando ainda, mas já tem uma identidade, já é uma pessoa que está ali. Informe, mas é uma pessoa que já está sendo formada ali, certo? Já é um ser humano. É isso que a gente tem que entender. Está ali, não é uma coisa qualquer sem valor, é um ser humano. Entendeu? É uma personalidade, é isso que está ali. Então as pessoas não querem entender isso, certo? Então, o grande problema é esse, que a gente vê acontecer essas coisas. O problema é o quê? Tudo isso, voltamos ao início da lição. Isso aí é o quê? É um desdobramento da filosofia pós-modernista. Isso é uma filosofia pós-modernista, mas é uma coisa diabólica, entendeu? Que faz o homem ficar confuso nos seus entendimentos e dar lugar ao diabo e aceitar essas coisas que vêm atrapalhar a vida das pessoas, certo? Legalizando coisas que prejudicam o próprio ser humano, entendeu? Então, a posição cristã da igreja é manter o princípio teológico da autoridade bíblica, entendeu? Eu volto a dizer o que eu disse no início, tudo isso é uma artimanha do diabo para tirar a autoridade da pessoa, da sociedade, até da igreja, se algum não vigiar. Por quê? Porque sem Bíblia nós não temos um norte, não temos uma direção. O que vamos fazer sem Bíblia? Se é a Bíblia que nos orienta e o Espírito Santo usa a Bíblia Sagrada para nos orientar e não deixar que venhamos a andar nas trevas do pecado, né? Então, a Bíblia é autoridade completa e defende a dignidade humana, a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Então, encerrando, a Bíblia ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, porque as pessoas querem colocar a cultura até acima da própria vida, né? Então, ratifica-se que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida, conforme está em 2 Timóteo 3:8. Certo? Então, concluindo, a gestação é a procriação do ser humano. Repetindo, a gestação e a procriação do ser humano são bênção divina. Entendeu? Inclusive, a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica o quê? Que a vida é sagrada, a vida ultrauterina é sagrada, inviolável, entendeu? Então, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Ok? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que o aborto ele é um assassinato. E a gente tem que tomar cuidado para não aceitar essas coisas que vêm das profundezas do inferno. Mas Deus é poderoso, é o autor da vida e nos deu a sua palavra para não sermos enganados e sermos conduzidos por Ele através da sua palavra. Deus abençoe e até a próxima lição. Agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você não se inscreveu ainda.
deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos e seu grupo, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto aí.